Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Milton e vamos continuar aqui seguindo o nosso estudo a partir do capítulo 2, Estado e Religião. Então, nós temos aqui na página 20 uma imagem que é a primeira missa no Brasil, um quadro de 1948, que faz parte, do acervo histórico brasileiro de museus. Então, temos aqui a primeira missa. Por que a primeira missa? Porque Portugal, país que colonizou o Brasil, era um país católico. Então, você vê que Estado e religião são duas dimensões que vão estar muito próximas, vai estar muito interligado essas duas dimensões. Por isso que tem esse título aqui. Então, o governo português não dispunha de recursos suficientes para investir na colonização do Brasil. Então, a partir de 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território que era essa parte que pertencia a Portugal, que era o Brasil, em 15 faixas de terra, chamada 15 capitanias ou donatárias. Nós vamos ver já a imagem desse mapa com essa divisão em 15 lotes, as chamadas capitanias hereditárias ou donatárias. Donatárias por quê? Porque vinha de Portugal um donatário, alguém que ficaria responsável pela administração e pelo desenvolvimento dessa faixa de terra aqui no Brasil. Uma espécie de primeiro estado, né? Hoje nós temos os estados brasileiros, como se fosse uma divisão, como se fosse um estado, ou ainda no período do Império, como se fosse uma província. Então, esses donatários, eles tinham direitos e deveres. Então, veja aqui, nós temos aqui os deveres, Nós temos aqui o vínculo jurídico entre o rei de Portugal e os donatários era estabelecido em dois documentos básicos, era a carta de doação e a carta foral. A carta de doação conferia ao donatário, ou seja, o cara que vinha de Portugal para cá, receber essa terra, posse. O donatário não era proprietário das capitanias, apenas uma parceria, uma parcela das terras, apenas uma parcela das terras. Eles eram transferidos, entretanto, o direito de administrar a capitania e tinham o direito de explorar essa terra. E a carta foral estabeleceu os direitos e os deveres dos donatários relativa à exploração da terra. Então, nós temos aqui um quadro que vai mostrar mais detalhadamente esses direitos e esses deveres dos chamados donatários. Então, aqui o mapa que eu falei agora há pouco, as capitanias hereditárias. Então, o Brasil, nas primeiras 3 décadas do século XVI, tinha essa formação aqui. Então, só era esse pedaço, porque o outro pedaço mais para o centro do mapa do Brasil, os portugueses ainda não haviam explorado. Então, nós tínhamos aí essas chamadas capitanias, que era Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Então, essa era a divisão, essa era a cara do território brasileiro, então ali no início do século XVI. Dificuldades com as capitanias. Veja, o Brasil é um território imenso. O território brasileiro dá muitas vezes mais o tamanho do território de Portugal. Então, com essa dificuldade, o fato do rei não ter investido dinheiro, não ter recursos, os donatários não terem recursos econômicos, o fato de não haver estrada, de não haver uma ligação de comunicação, apenas as viagens eram feitas mais pelo mar ou rios, eram viagens mais marítimas. Então, apenas 2 estados tiveram a produção de açúcar mais significativa. Foi Pernambuco e São Vicente. Esses 2 investiram na produção de açúcar e teve uma produção que foi mais significativa. Então, esses 2 estados foram os únicos que mais ou menos deram resultados aí à coroa portuguesa. Cultivo da cana-de-açúcar, a produção que mais interessava aos objetivos da coroa
e dos comerciantes envolvidos no comércio colonial. Então, o Brasil produzia açúcar aqui e esse açúcar ia para Portugal e de Portugal para outros portos na Europa. Então, vemos aqui uma imagem, a fundação de São Vicente, um outro quadro, que tenta retratar esse período. E nós temos aqui uma parte agora importante que poucos livros didáticos trazem, que foi a participação de algumas mulheres nesses processos administrativos. Então, nós temos aqui o caso de Brites de Carvalho, que assumiu o controle de uma sesmaria. A sesmaria era uma faixa de terra das capitanias no norte da Bahia. Então, uma outra mulher foi a esposa de Duarte Coelho, aliás, essa mesma Brites, Então, nós temos o exemplo aqui, a narrativa, a partir do documento, de que algumas mulheres tiveram, sim, papel importante durante esse processo. Um outro exemplo é Ana Pimentel, que participou da administração da capitania de São Vicente. Ela era esposa do donatário Martim Afonso de Souza. Então, veja aí algumas mulheres que tiveram esse papel também de administradora da colônia. Então, temos aqui, com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português, que era um tipo de administração mais descentralizada, o governo português agora vai optar por um tipo de gestão, de administração mais centralizada, e ele vai instituir, então, o governo geral, a busca da centralização administrativa. O governo geral em vez de ter um donatário mandando cada um num pedaço de terra, numa faixa de lote, então vai ter um único governador controlando, centralizando o poder administrativo de todo o território. Então, foi assim que ainda no reinado de Dom João III, instituiu o governo geral, Portanto, o governo geral coexistiu com o sistema de capitanias hereditárias em alguns momentos, e depois não vai mais coexistir. O governo português escolheu a capitania da Bahia como sede do governo geral. Então, nesse caso, estava na Bahia a capital desse governo geral. A escolha foi motivada por interesses administrativos, ou seja, a localização geográfica mais próxima da Europa. Então, poderia estabelecer ali viagens e comércio e contato entre aquela região do Nordeste brasileiro com os portos europeus de Portugal. Ali foi erguida a primeira capital do Brasil, Salvador, Muito legal. Então, nós temos aqui uma vista da cidade de Salvador, aqui do século XVI. Seguindo, então, o regimento do governo geral. Esse governador geral ele tinha suas atribuições. Essas atribuições elas eram militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Então, veja que o governador geral tinha muitos poderes, era na figura dele a atribuição de poderes. Ainda conforme esses regimentos, o governador tinha as funções militares, comandar a defesa militar da colônia, administrativa, relacionamento com os governos das capitanias e controle dos assuntos ligados às finanças, judiciárias, direito de nomear funcionários da justiça e alterar penas. Eclesiástica, indicação de sacerdotes para as paróquias. E aí, para o desempenho das funções, o governador geral contava com 3 auxiliares principais: o ouvidor-mor, encarregado dos negócios da justiça, o provedor-mor, encarregado dos assuntos da fazenda, e o capitão-mor, encarregado da defesa. Então, por enquanto, vamos concluir nossa aula por aqui, para não ficar uma aula extensa, e leia um livro.